Bom, nós começamos o nosso texto dialogando com aquele texto que foi aprovado no primeiro Congresso da EA em 2012. Tá? Então, logo na primeira parte aqui, nós vamos partir do ponto onde paramos em 2012. Tá? A gente achou importante fazer essa referência, esse link, inclusive para a gente dialogar, quer dizer, com aquilo que a gente escreveu e aprovou no primeiro Congresso da EA. Então, é importante também que os companheiros e companheiras, quer dizer, releiam, né, a nossa resolução do primeiro Congresso, porque ela, sem dúvida nenhuma, em todos os sentidos, dialoga com esse texto. Né? Então, a primeira questão, ao fazer a avaliação do movimento sindical e do governo Dilma em 2012, a gente já apontava várias questões e vários problemas e desafios, né, que vêm a se confirmar nesses anos de 2013, 2014 e 2015. Então, nós colocávamos lá no primeiro Congresso, na nossa resolução, que, embora com altíssimos índices de popularidade do governo Dilma à época, este apresentava uma série de problemas, e a gente vai apontar alguns deles. Né? A composição do Ministério, inflexões incorretas na política externa, de comunicação, de cultura, continuidade do subfinanciamento da saúde, titubeios dos direitos humanos e uma política macroeconômica aquém da necessária para enfrentar os impactos da crise internacional. E, principalmente, uma ausência de empenho em favor de reformas estruturais. Né? Ontem, acho que a Iole fez uma exposição bastante importante, completa, sobre essa questão das reformas estruturais na estratégia, né, do PT e do governo. Bom, e nós dizíamos na ocasião que, para dar continuidade e aprofundar as conquistas do governo anterior, do governo Lula, é necessário mais força política e são necessários mais recursos à disposição do Estado. Reforma política, democratização da comunicação e reforma tributária. Portanto, é preciso mais enfrentamento político e ideológico com o grande capital privado, com a grande mídia e com os partidos de direita, assim como é necessário mais partido e mais luta social. Então, isso nós aprovamos e já dizíamos lá em 2012. Bom, o que acontece na relação do movimento sindical com o governo Dilma de 2012 a 2015, né? Em primeiro lugar, é preciso a gente dizer claramente, quer dizer, que nenhum dos pontos da pauta da classe trabalhadora, da CUT, foi negociado, foi atendido nesse primeiro mandato da presidenta Dilma. Tá certo? Nenhum dos pontos. Né? Nem aqueles que dependia muito mais de uma negociação política e que não tinha nenhuma consequência nas questões da política econômica. Tá certo? Como, por exemplo, a Convenção 151 da OIT, que é aquela que vai regulamentar a negociação coletiva no setor público. Ou seja, isso não mexe com política econômica, tá certo? É uma questão, quer dizer, da organização e de direitos, né, dos trabalhadores do setor público, de ter o direito básico à negociação coletiva, e isso sequer andou. Embora a Convenção 51 tenha sido ratificada em 2010, tá certo? Até agora, ela não foi regulamentada, e todas as vezes que essa negociação se inicia, se impõe, tá certo, a discussão de discutir primeiro a questão do direito de greve no setor público. Né? Onde nós já temos propostas, tá certo, no Congresso Nacional, que são propostas que, na verdade, proíbem a greve no setor público. Né? Porque você passar para ter 23 categorias de serviço essencial, tá certo? Você ter que manter 70% dos trabalhadores trabalhando, isso quer dizer que nós estamos proibidos de fazer greve. Né? Então, além da pauta econômica, da pauta trabalhista, né, a mesma pauta que dizia respeito à organização política, isso não caminhou no governo Dilma. Né?
E mais, nós dizíamos lá em 2012, tá certo, que nós fechávamos o ano de 2012 com derrotas consecutivas no Congresso, né? E que, na verdade, a única vitória que nós havíamos tido era a ratificação da Convenção 51, que, passados os 4 anos, desde 2010, não caminhou. Bom, e lá, em 2012, a gente apontava que entrava no Congresso Nacional um debate que hoje, para nós, está na ordem do dia, que era a questão da regulamentação da terceirização. Foi criado, naquele ano, uma comissão para começar a discutir a regulamentação da terceirização. E isso fez com que o PL 4330, que já tramitava na casa, viesse à tona como modelo de regulamentação da terceirização que interessa ao empresariado, né? Então, veja que ali ainda se apontava, se iniciava essa discussão no Congresso, né? E isso toma corpo, né, durante os anos de 2012, 2013 e 2014, tá certo? E esse projeto, para quem não conhece ou conhece pouco dele, ele embute uma verdadeira reforma trabalhista. Porque ao regulamentar a terceirização, que na verdade, para além da regulamentação, é a liberalização da terceirização nas atividades fins, ou seja, tudo poderá ser terceirizado, tá certo? E ali, permite a quarteirização, tá? Acaba com a responsabilidade solidária, né, da empresa contratante em relação aos direitos trabalhistas dos terceirizados e por aí vai, né? Esse projeto, esse PL 4330 e a regulamentação da terceirização passa a ser o projeto de interesse central do empresariado. Não é à toa que, se alguém pegar e ler as 101 propostas que a Confederação Nacional da Indústria chama de modernização, o centro dessas 101 propostas está na questão da regulamentação da terceirização e na retirada de direitos. Tá certo? Bom, isso começou a ganhar força, certo? A CUT fez uma grande resistência e ganhou e conseguiu, quer dizer, ganhar setores importantes para posições contrárias à regulamentação da terceirização. Porém, o que o governo fez foi colocar, tá certo? Estabelecer, então, uma mesa de negociação que chamou de quadripartite, porque entrou também o parlamento, tá certo? Os empresários, as centrais sindicais, o parlamento e o governo, para debater o projeto. Nós, quer dizer, seguimos com essa situação até 2013, quando a CUT se retirou da mesa e acabou a mesa, porque não havia acordo em relação àquilo que é o principal, que é a questão da possibilidade de terceirização das atividades fins. Esse é o centro do projeto. Algumas concessões foram feitas nesse processo de negociação, tá certo? Sendo a principal delas, e aquela que era um chamariz, vamos dizer assim, para aquelas centrais sindicais que estão interessadas no problema da representação, não para representar esses trabalhadores e defender seus direitos, mas principalmente relacionada à questão de imposto sindical e outras questões mais, que era o seguinte: fazer uma mudança na legislação sindical de modo que o sindicato preponderante passasse a representar os terceirizados, tá certo? O que, do ponto de vista, claro que isso, noutra conjuntura, poderia trazer alguns avanços, né, para a gente na representação dessas categorias que estão completamente alijadas, tá certo, do processo de organização sindical. Agora, isso colocado como moeda de troca para liberalizar a atividade fim é um absurdo e a gente conseguiu manter a posição contrária ao projeto, tá certo? Bom, conseguimos segurar isso até 2014, agora em 2015, já em fevereiro, esse novo Congresso, a primeira coisa que faz é o quê? É desarquivar um deputado de Sergipe, desarquivou o PL 4330 e ele anda correndo a passos largos, está para ser votado agora,
na próxima terça-feira, dia 7. Tá certo? Com as várias declarações do ministro Levi de que é a favor da aprovação do PL 4330 e da regulamentação da terceirização, e com o empenho muito grande do Armando Monteiro, ministro da Indústria e do Comércio, para aprovação. O Eduardo Cunha chama para si essa questão, chama as entidades patronais para negociar e se compromete que isso vai ser aprovado rapidamente. E agora, gente, para completar, até então, as centrais sindicais estavam mantendo, não estavam empenhadas, porque quem mobilizou contra o PL 4330 foi fundamentalmente a CUT, tá certo? E um pouco a CTB, e as outras centrais, mas mantinham uma posição contrária ao 4330. Pois bem, à exceção da CUT e da CTB, todas as outras centrais entraram em acordo para a votação do 4330, tá certo? Entraram em acordo negociando 4 aspectos que já estavam sendo incorporados já na negociação dos anos de do ano de 2013, que é essa questão da representação sindical, a questão eles estão dispostos a flexibilizar a questão da responsabilidade solidária e mais alguns outros pontos de menor importância. Então, anteontem teve uma rodada de negociação, de manhã teve uma reunião com todas as centrais, e à tarde, na reunião de negociação, eles se posicionaram a favor da aprovação do 4330, permitindo a terceirização em qualquer atividade. Tá? Então, assim, nós vamos chegar agora no dia 7 de abril, nós estamos com a mobilização marcada para Brasília, tá certo? A nossa meta é ter pelo menos 5.000 trabalhadores lá, para a gente impedir a votação do PL, até para a gente ganhar, né, tempo para poder, enfim, organizar melhor uma ofensiva. Agora, a situação é gravíssima, né? E as possibilidades de aprovação são grandes se a gente não conseguir, enfim, fazer uma mobilização que dê conta de segurar e de barrar, de qualquer maneira, a aprovação desse projeto. Bom, e isso, muito embora seja um projeto da Câmara dos Deputados, tá certo? Ao ser aprovado, não tenho dúvida, politicamente vai cair nas costas do governo Dilma, tá certo? Que não teve a capacidade, né, de interferir para que isso tivesse outro desfecho, né? Então, nós temos uma realidade muito complicada. Eu me detive um pouco para falar sobre isso, porque essa é uma questão agora fundamental na conjuntura e que começou lá, tá certo? Em 2012, né? Começou com força, né? Bom, enfim, nós durante esse período do governo Dilma, quer dizer, que nós não tivemos nenhuma negociação, nenhum avanço na pauta da classe trabalhadora proposta pela CUT, mas nós tivemos uma situação, do ponto de vista das negociações salariais, tá, em que foram mantidas aquelas condições dos reajustes salariais no setor privado acima da inflação. Então, aquele índice, né, que variou em 2010 de 88%, em 2011 de 86%, 2012 96% das negociações acima da inflação, 2014 nós fechamos com 94% das negociações do setor privado com reajustes acima da inflação. É verdade que reajustes, os índices menores do que no período, especialmente do segundo governo Lula, mas ainda assim entre 1,5% acima da inflação. Então, ou seja, do ponto de vista das negociações salariais, não houve um impacto significativo, né, da crise nessas negociações. Porém, importante dizer que aumentaram significativamente o número de greves, e greves ofensivas no setor privado. Até um determinado momento, as greves do setor público estavam superando as do setor privado. Em 2012, a gente já tem um equilíbrio
nessa questão, e nós vamos ter, em 2012, retomar um patamar de greve que a gente tinha nos anos 90. Né? Ou seja, houve muita luta em torno das campanhas salariais ofensivas, tá, com pauta ofensiva, e que tiveram êxito, na sua maioria. Né? Então, veja que é uma situação que traz uma contradição, né, em relação ao processo aí de negociação com o governo. Bom, depois nós vamos falar um pouco do impacto das medidas provisórias, né, e o caráter delas. Acho que a gente pode, todo mundo aqui conhece bem, né, as MPs 664 e 665, tá certo? Que, em síntese, quer dizer, é jogar o ajuste fiscal na parcela mais, nos segmentos mais frágeis da classe trabalhadora, de menor salário, tá aí submetidos à maior precarização, né, mulheres, jovens, né, negros, é isso. É um ajuste que atinge basicamente quem ganha até 2 salários mínimos, tá certo? Isso no conjunto da obra, né? Depois nós vamos falar um pouco, que é uma discussão que acho que nós temos que aprofundar bastante, que, na verdade, isso entrou aqui muito em função a questão da indústria, né, e a questão da crise na indústria, e o problema da industrialização ou da desindustrialização, né? Muito em função que nós começamos o ano de 2015 com uma greve importante no ABC, na Volkswagen. Tá certo? Uma greve que não acontecia uma greve como essa há cerca de 12 anos naquela região. Né? E essa greve aconteceu por quê? Quer dizer, o sindicato tinha feito um acordo, tá, com a Volkswagen, né? Quando a Volkswagen recebia, assim como outras montadoras e outros setores da indústria, generosos, né, milhões em desoneração, tá certo? De que não haveria, haveria aumento real e não haveria demissões até 2016. Quer dizer, ao primeiro sinal de crise, o que eles fizeram? Né, propuseram, já em dezembro, um PDV para demitir 2.000 trabalhadores, e propuseram que nos 4 anos seguintes, até 2020, não houvesse aumento real de salário, somente a inflação. Essa proposta foi derrotada, embora o sindicato tenha defendido em dezembro, ela foi derrotada, tá certo? E o que fez a Volkswagen, já próximo ao ano novo, mandou 800 cartas de demissão, e esse foi o motivo da greve. Foi uma greve muito importante. Uma greve muito importante. Nós acompanhamos, né, todo o processo, as assembleias, uma greve, quer dizer, de resistência, e que teve um resultado, quer dizer, que continua a espada na cabeça dos trabalhadores, tá certo? Foi feito um acordo, né? Os trabalhadores não foram demitidos, porém, tem metas de produção que estão colocadas para que esse acordo permaneça, né? Além do que, também, quer dizer, permanece a questão dos reajustes pelo NPC durante um período, e depois 1% de aumento, enfim. Mas nessa conjuntura, a gente achou importante colocar, quer dizer, ao mesmo tempo que foi uma importante greve de resistência, qual é a proposta que o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC coloca como alternativa? Né? É o programa, o que eles chamam de PPE, Programa de Proteção ao Emprego, que a gente vai falar um pouco o que é isso, né? Que, na verdade, é o quê? É a suspensão, é a redução da jornada de trabalho, tá certo? Com redução de salário, durante os períodos em que a empresa tem crise. Isso já existe, é bom que se diga. Tá certo? Assim como existe o layoff, que é a suspensão do contrato de trabalho. Então, isso aí seria o quê? Um layoff melhorado. Tá certo? Agora, no momento em que você tem que fazer luta, que você tem que fazer mobilização, confronto, uma proposta como essa é uma proposta de conciliação num cenário onde não há nenhuma conciliação e nenhum acordo possível. Tá certo? Porque, quer dizer, o empresariado mostrou a sua, quer dizer, qual que é a sua resposta diante de qualquer crise, né? E outras questões mais, tá certo? Que coloca um pouco sobre esse imbricamento que existe hoje, quer dizer, entre essa burguesia industrial e o capital financeiro, e como que isso se desdobra, né, na situação geral, especialmente dos trabalhadores da indústria, enfim, e algumas
e alguns debates importantes a respeito de política industrial que tem acontecido dentro da CUT, dentro desse cenário de contradição enorme. Agora, é muito importante que se diga, nem o acordo coletivo especial, nem o PPE e nem propostas que têm aparecido na imprensa de coalizão capital-trabalho foram aprovadas e nem seriam, é importante que se diga, na direção da CUT. Essas propostas, desde o acordo coletivo especial, passando pelo PPE e agora por propostas de coalizão capital-trabalho, são propostas que vêm deste setor, mais particularmente localizado lá no ABC. Tá? Isso, hoje, no dia de hoje, né, Solanei, isso não passaria na direção da CUT. Não existe maioria, não existe uma maioria para aprovar propostas desse tipo. Isso é muito importante, porque, inclusive, o esquerdismo usa muito essas propostas de conciliação de classe levada ao extremo que o ABC coloca, como se fossem propostas da CUT. Né? Bom, nós também vamos abordar no documento, que eu acho que é uma coisa que é importante que a gente ter esses dados e discutir. Quer dizer, que nesse mesmo período, desses anos do governo Lula e Dilma, em que a gente tem, quer dizer, níveis de desemprego baixos, tá? E mais de 20 milhões de novos postos de trabalho no país, que isso não encontra nenhuma relação com os índices de sindicalização. Muito pelo contrário. Tá certo? Em todos os setores, tá? Com exceção do setor rural, mas por uma característica muito específica, até de acesso a determinados financiamentos via os sindicatos, tá certo? Não houve uma diminuição da taxa de sindicalização. A Fundação Perseu Abramo fez uma pesquisa, quer dizer, de cada 10 trabalhadores dessa nova classe trabalhadora, 2 se sindicalizaram. Bom, aí nós temos que debater o que leva a isso. Né? Sem dúvida nenhuma, tem os problemas, né, políticos, organizativos, ideológicos do movimento sindical, né, que a gente debate sempre. Agora, não é só isso. E isso a gente precisa ter em mente. Não é só isso mesmo, porque nós precisamos entender qual é a natureza desses novos postos de trabalho, tá certo? Onde eles estão, tá? E o nível de precarização, e são setores, na maioria terceirizados, que também não têm organização sindical. Então, assim, o neoliberalismo também deixou marcas na estrutura de trabalho, o que foi a reestruturação produtiva no país, que leva a uma situação como essa. Não é? Então, são 2 problemas. Tá certo? Um problema que é estrutural, né, do mercado de trabalho e das marcas que o neoliberalismo deixou, de como hoje está estruturada a classe trabalhadora e a dificuldade, diante dessa estrutura sindical, de organizá-la, somado aos problemas políticos, ideológicos e organizativos, né, que temos no mundo sindical. Bom, aí nós vamos falar um pouco do quadro de fragmentação sindical no Brasil, tá certo? E tem aqui um quadro de como que está hoje, né, o quadro de filiação das centrais sindicais, né? Nós seguimos como a maior central sindical do país, e a segunda, com 33,62% de trabalhadores filiados, e depois de nós, não é a força sindical, são sem central. Tá certo? É um número imenso, 16%, né? Mais de 1,5 milhão de trabalhadores que não estão vinculados a nenhuma central sindical. Né? Bom, depois aqui nós vamos ter aí os índices aí do quadro da fragmentação sindical no país. E aí acho que é importante a gente colocar aqui que nós vamos fazer uma avaliação do que foi o reconhecimento e as consequências do reconhecimento das centrais sindicais. Reconhecimento esse, tá certo? Que veio para dividir o bolo do imposto sindical. Então, muitas dessa fragmentação que aconteceu, a criação de várias centrais sindicais, tem a ver com receber o seu quinhão do imposto sindical. E é bom que se diga que a CSP com lutas, né, está reivindicando
no âmbito do Conselho de Relações do Trabalho, tem lá uma comissão que cuida da aferição para ver se a central tem direito ou não a um quinhão do imposto sindical. Pelos critérios hoje vigentes no Conselho de Relações do Trabalho, eles não teriam direito a ter assento na comissão. Tá certo? Eles estão reivindicando que se modifique, inclusive, isso, para que eles possam fazer parte da comissão de aferição. Então, está claro também, quer dizer, que no atual quadro, todas as centrais, mesmo aquelas que se arvoram, né, enfim, com uma outra perspectiva de manter uma série de princípios e diretrizes, também estão lá lutando para conseguir esse reconhecimento, para poder ter acesso a esses recursos do imposto sindical. Bom, agora, uma questão que eu acho que vai ser o centro, né, do nosso debate são os desafios que temos aí para o período. E aí eu vou finalizar já com essa questão. Em relação à questão dos desafios, acho que é importante também a gente dizer que lá em 2012, o que a gente dizia? Primeiro que a gente fazia uma crítica muito forte a essa política de articulação da CUT com as demais centrais sindicais e com as centrais pelegas, tá certo? Durante todo o período do governo Lula, que isso começa fortemente no governo Lula. E é importante que se diga que esse foi o formato, né, que se colocou naquele governo. Porque o que o governo colocou? Bom, tudo bem, a pauta da classe trabalhadora é a pauta das centrais sindicais. E isso significa também, quer dizer, você encontrar uma média nessa pauta, tá certo? Então, muitas coisas, inclusive, que a CUT propunha, saíram da pauta para ter uma pauta unificada, né, com a força sindical e outros, né? E o governo Lula colocava o quê? Quer dizer, a pactuação. Ora, para a gente negociar, para o governo negociar qualquer coisa, tem que haver consenso entre as centrais sindicais, certo? Não é à toa que, nesse período, começam as marchas das centrais a Brasília. Então, tudo tem a ver com essa forma, né, de negociação que o governo Lula imprimiu, de pactuação, e que depois, quer dizer, ela, de certa forma, é desmontada até pela total falta de processo de negociação no governo Dilma. Bom, mas lá em 2012, a gente já apontava, né, uma pequena inflexão da CUT em relação no afastamento em algumas pautas das centrais pelegas e de proximidade com setores combativos do MST, Marcha Mundial das Mulheres, CMP, né, tinha a CMS, as Centrais de Movimentos Sociais, já começa alguma inflexão nesse sentido, né? Lá em 2012 a gente apontava isso. Quer dizer, e à medida que a luta de classes também vai se acirrando, esse caminho vai aparecendo mais fortemente, quer dizer, nas resoluções e nos debates de qual seria, né, a estratégia, a articulação da CUT aí para o próximo período, né? Na 14ª Plenária Nacional, em 2014, em junho, isso já se apresenta de uma forma mais forte, né? Foi lá durante a 14ª Plenária, a CUT articulou, junto com a Secretaria Operativa do Plebiscito, tá certo? Uma série de entidades que participaram da plenária, fizemos atos importantes ali. A CUT teve um papel muito importante do ponto de vista da estruturação do plebiscito. Isso também foi fundamental para essa aproximação com os movimentos sociais, é importante que se diga isso, né? Quer dizer, pela própria prioridade que foi dada a essa questão. Bom, e ali também, já em 2014, entra na resolução agora da 14ª Plenária, em 2014, a questão das reformas estruturais. Acho que isso é muito importante, que quem acompanha as resoluções da CUT, né, há mais tempo, você vai ver, nos períodos anteriores, muito aquela ideia do desenvolvimento com distribuição de renda, isso e aquilo. E, na plenária, na 14ª Plenária, a questão das reformas estruturais, ainda que com todo aquele viés, mas ela entra com mais força. Assim como também o indicativo da importância dessa articulação com os movimentos sociais. Tá? Bom, isso vai, no processo de eleição, no segundo turno, especialmente, se intensificar,
tá certo? E agora, quer dizer, nesse início também, nesse processo, nessa crise política toda, isso também vai ganhar fôlego. Daí, em dezembro de 2014, acho que tem a resolução mais importante que a CUT teve no último período, que é justamente, quer dizer, dessa prioridade na articulação, quer dizer, com os setores populares e com aqueles que garantiram a vitória no segundo turno, tá? Isso é muito importante porque lá em dezembro também já estava marcada a marcha das centrais sindicais. Tem aquela marcha com a força, aquele modelinho lá que a gente viu durante todos esses anos. Por conta das MPs, no dia 27 de janeiro, teve um dia nacional de luta, acho que todo mundo deve se lembrar, tá certo? Junto com as centrais sindicais, não com os movimentos. E o resultado disso, na maior parte dos estados, tá certo? E tem estados que não, porque nem tem. Por exemplo, Sergipe, por exemplo, tradicionalmente, todos os atos lá não são feitos com essas centrais, tá certo? E assim como outros estados. Mas em São Paulo, onde está o centro, né, dessas centrais sindicais, o ato das MP se transformou num fora Dilma, tá certo? Se transformou num ato que foi principalmente hegemonizado pela direita, pela força sindical, fora Dilma, impeachment, já começou ali. Bom, isso foi no dia 27, e nós tínhamos a marcha com essas mesmas centrais, marcada para o dia 26 de fevereiro. No dia 11 de fevereiro, a executiva se reúne, tá certo? Faz um balanço do que foi isso e decide colocar em prática aquela resolução de dezembro de 2014, que era o quê? A prioridade da articulação da CUT com o bloco que sustentou o segundo turno. E é cancelada a marcha com as centrais no dia 26. E é marcado o dia 13. Por que foi marcado o dia 13? Não existia dia 15. Acho que é muito importante a gente colocar isso. Não existia o dia 15 ainda. Existia, sim, uma agenda do MST, do plebiscito, tá certo? Dias 10, 11 e 12 de março. Aí o que a CUT decide? Vamos engrossar, né, essa semana de lutas, tá certo? Com o dia 13 chamando, quer dizer, esse ato pelos direitos, contra as MPs, pela democracia e tudo mais. O dia 15 vem logo depois disso, né? Bom, na nossa opinião, isso foi o que houve de mais acertado na conjuntura, tá certo? Foi fazer e movimentar essa mobilização do dia 13. Ela foi importantíssima, primeiro porque colocou a CUT no outro patamar, tá certo? De luta, de articulação política e de incidência na conjuntura, né? E que foi capaz de armar a maior parte da nossa militância para o enfrentamento que a gente tem aí com a direita. Só que foi marcado o dia 15, tá certo? E a partir daí, né, e não só por conta do dia 15, mas principalmente por conta da pauta das MPs, contra as MPs 664 e 665, a gente começa a sofrer, a direção da CUT, uma pressão imensa para desmobilizar o dia 13. Tá certo? Pressão essa vindo de setores de governo, de setores do PT, muito forte, tá certo? Que viam no dia 13 uma ameaça, né? Não conseguindo fazer isso, né? Porque aí é importante que se diga, né? A direção da CUT foi unânime, tá certo? Na defesa de que nós vamos fazer o dia 13 e vamos fazer da melhor maneira possível, tá certo? E fazer com força, fazendo uma avaliação precisa do que estava em jogo na conjuntura. O que se tentou a partir daí? Mudar o caráter do dia 13, tirar o conteúdo das questões das MPs e da crítica por uma mudança da política econômica e tentar transformar um ato num ato de defesa do governo frente, né, às ameaças da direita, ao golpismo, impeachment e tudo mais, tá certo? Então, esse foi um segundo debate muito importante nesse processo, o caráter, né, do dia 13, e isso, gente, segue em curso, tá certo? Aqui em São Paulo, teve uma plenária no dia 31, que agora seria uma plenária para mobilizar para o mês de abril,
tá certo? Até o 1º de maio, quando nós estamos defendendo que o 1º de maio seja um 1º de maio no formato do 3 de abril, né, com ato de rua, com mobilização forte, tá certo? Uma plenária que era para fazer, seria para mobilizar a classe, os movimentos sociais em torno, quer dizer, dessa agenda, né, de novo, a gente vê ali claramente a exceção, né, bom que se diga, do MST, a fala do Gilmar Mauro e da CUT, com Wagner Freitas, tá certo? De resto, uma fala, quer dizer, dessa defesa da democracia como se fosse uma defesa incondicional do governo, né? E isso nós consideramos um erro gravíssimo, né? Não dá para ir, e isso também é uma discussão que hoje tem uma maioria na CUT que está com essa perspectiva, quer dizer, não dá para fazer mobilização de rua numa proposta de defesa da democracia subjetiva, né? Claro que todos nós defendemos o mandato constitucional da presidenta e tudo mais, agora nós temos que ir para a rua com uma pauta clara de reivindicações e que tem como centro a questão da mudança da política econômica, né? E como querem alguns, vocês ouviram isso lá ontem na abertura, os que estavam lá, tá certo? A fala que teve lá do companheiro Carlos Henrique Árabe da DS, da mensagem, tá certo? Colocando, né, como economicista a pauta da CUT de mudança da política econômica. Primeiro que isso gente, isso não é economicismo, né? Muito pelo contrário. Nós estamos fazendo a política no centro da disputa de classe, que é a política econômica, né? E agora vem essa fala, que obviamente foi reverberada a partir, né, da fala que Lula fez na plenária, falando, olha, vamos tomar cuidado, vamos reivindicar mais cuidado para não ser economicista, a pauta política é importante, né? Isso foi interpretado ou intensificado, tá certo? Como, principalmente por parte desses setores que hoje, né, que hoje colocam, né, que nós estamos vivendo uma revolução democrática, tá certo? Como um perigo, tá certo? Desse viés que estão chamando de economicista. Então, essa é uma questão que agora vai entrar no debate que nós vamos ter que ter muita clareza e muita disposição para combater, né? Para combater, né? Porque você tratar, quer dizer, a mudança de uma política econômica que está beneficiando o capital financeiro, que está jogando o ajuste nas costas dos trabalhadores como economicismo, né? É uma inversão, quer dizer, não é nenhuma inversão, é falsear, né, o que é o economicismo, tá certo? Não se trata de reivindicação de percentuais de reajuste ou coisa parecida, tá certo? Nós queremos uma mudança na política econômica a favor da classe trabalhadora, que dê condições para a gente fazer o enfrentamento, tá certo? Que fortaleça a classe para a gente poder mudar a correlação de forças para fazer as mudanças que são necessárias nesse país. Então, assim, estou colocando essas questões para a gente poder aprofundar, quer dizer, quais são as questões que estão no centro do debate, né? E como que nós temos que nos colocar nessa conjuntura, tá certo? E aproveitando, é importante que se diga, essa inflexão importante que a CUT tem feito nesse último período, tá? E o papel que a CUT está cumprindo na atual conjuntura. Então, acho que isso é importante para nós, de conjunto da articulação de esquerda, que também precisamos, é importante que se diga, colocar a prioridade do movimento sindical no seu devido lugar, tá certo? Eu acho que essa conferência também tem que servir para isso, para a gente entender que conjuntura é essa, tá certo? E quais são os movimentos, os setores, que estão tendo maior condição de incidir na conjuntura, né? E eu acho que não tem dúvida que o movimento sindical, quer dizer, a CUT em particular, tá certo? É quem tem feito os enfrentamentos, inclusive aqueles que podem influenciar setores do nosso partido, setores do PT e setores do governo. Então, é central, hoje, acho que para nós, da articulação de esquerda, colocar no devido lugar de prioridade a questão do movimento sindical. Tá certo? Então, isso eu acho que é um debate importante que a gente tem que fazer, que não só a conferência sindical, mas principalmente o Congresso tem que fazer, para que a gente saia com diretrizes que dê mais condição, quer dizer, da gente influenciar nesse processo, né? Influenciar politicamente nesse processo com mais força, né?
Porque, de qualquer maneira, um balanço que a gente tem, depois nós vamos falar de balanço da CUT, entrar mais nessas questões, nós vamos ter o Concut esse ano, né? Nós estamos defendendo, né, que esse Concut tem que ser um Concut para debater a política, tá certo? Não pode ser um Concut parecido com os outros que nós tivemos, né? Que além de não debater política, além do que é uma briga por aparelhos, né? De brigas, dicas de passagem, luta que, se tivesse um campo de esquerda, né? Quer dizer, fazendo debate com o campo majoritário, mas não. A gente sabe que os últimos Concuts têm sido a briga da fragmentação da própria articulação sindical, né? Então, quer dizer, isso não nos interessa. Esse é o momento que nós temos que debater a política, armar nossos sindicatos, armar a classe para o combate, né? E a nossa tática para o Concut, para o Secuts, tem que estar com esse horizonte em primeiro lugar. É óbvio que ela vai variar de estado para estado, tá certo? Tem locais onde a gente vai conseguir, enfim, ter chapa, tem outros que nós temos que, enfim, aproveitar agora a conferência para a gente fazer uma boa discussão, estado por estado, inclusive os estados onde a gente tem uma inserção importante, para a gente poder potencializar a nossa política dentro da CUT, que significa não dentro do aparelho CUT, dentro dos milhões de trabalhadores que a CUT representa e que a CUT tem acesso. Então, acho que eu vou parar por aqui para a gente poder abrir o debate. Tá? Obrigada.